alegria, nós nos alegramos. E se nós nos alegramos, nós que somos pecadores nos alegramos, imagine Deus, quando Ele olha para a sua vida, para o seu lar e vê você aqui, buscando a sua presença, buscando a face do nosso Deus. Quando eu preparava essa palavra, Deus falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar muito no seu coração também. E esses louvores que foram ministrados, eu tenho certeza que Ele preparou o seu coração, para que você possa estar receptivo a tudo aquilo que Deus irá falar conosco neste momento. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, glorificamos a Ti, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Nós somos gratos a Ti pelos Teus feitos maravilhosos, mas mais ainda somos gratos porque nós somos escolhidos por Ti, nós somos achados por Ti, nós somos a coroa da salvação, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, e que o Espírito Santo possa ser neste momento o instrumento para as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e repreendemos o agir do inimigo. Que nada neste momento venha tirar a nossa atenção, porque queremos ouvir os ensinamentos do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Abra a palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios 19, verso 21. Amém? Eu vou fazer uma leitura na versão da NVI, amém? Que tem alguma diferença, mas o contexto é o mesmo, o sentido é o mesmo, amém? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, amém? Aí na sua versão pode estar um pouquinho diferente, né? Muitos são os propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então eu peguei essa versão aqui da NVI, que parece que fica um pouco mais claro nessa mensagem que o Senhor me deu para esta manhã. Muitos são os planos do nosso coração, irmãos, e nós somos de fazer planos. É normal, e isso é muito bom, fazermos planos, mas esses planos muitas das vezes não são os do Senhor, porque os nossos planos, eles falham, mas o que Deus tem preparado para mim e para você, isso é maravilhoso. Agora, qual é o propósito de Deus para a sua vida? E aqui fica esse tema, para nós ficarmos aqui fechadinhos nesse tema, para nós conseguirmos chegar até o final dessa ministração focado nisso. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Muitos são os planos do nosso coração. Acabamos de ler aqui em Provérbios. Muitos são os planos. Queremos tantas coisas. Mas o que vai permanecer é o propósito do Senhor. E qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Quando eu meditava e quando eu preparava isto, sabe o que veio na minha mente? Quais os propósitos de Deus para a minha vida? E olhando para o momento de agora, e de repente você está pensando a mesma coisa. O propósito de Deus na minha vida é sofrer, porque tudo está errado na minha vida. Tudo errado. E olha, a gente vai pegar textos bíblicos para justificarmos isto. Lá em Gênesis capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, no 17 e 19. Uma passagem muito conhecida, aonde ali Deus colocou o homem no jardim, a criação, a coroa da criação. E ali, em um certo momento, nós vemos aqui no verso 17, lá na parte C:
Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás da ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Olha aí, ó, está vendo como o propósito de Deus para a minha vida é sofrer? Está na palavra. Deus falou: maldita é a terra, em fadigas comerá dela todos os dias. E para a mulher ainda, nesse mesmo contexto, no verso 17, no capítulo 3, falou para a mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Está vendo? Aí, ó, é sofrimento mesmo. É o propósito de Deus para a minha vida. Talvez você esteja vivendo isso e tocando a vida com a barriga. O propósito de Deus para a minha vida é sofrer, porque o homem pecou. Olha, o homem pecou. Opa, peraí, então esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era que o homem sofresse. Na criação, Deus colocou o homem para dominar. O homem e a mulher, a criação perfeita de Deus. Deus criou todas as coisas, dizia-se no final dos versos: é bom, mas quando criou o homem, a mulher, é muito bom. Por isso nós somos a coroa da criação de Deus. Então nós vemos aqui que esse sofrimento não era o propósito de Deus. Consegue acompanhar esse raciocínio? Era propósito de Deus que o homem sofresse? Sim ou não? Não era propósito de Deus. E por que eles começaram então a sofrer? Pecado, as escolhas. Ah, mas então agora você pode estar se perguntando aí: mas teve um homem na Bíblia que não pecou. Teve um homem na Bíblia que era justo, temia a Deus. Vamos lá para Jó, capítulo 1. A palavra de Deus diz: um homem íntegro, justo, temia a Deus. Lá no verso 5 diz ainda que ele orava pelos seus filhos, consagrava, ele tinha ali uma preocupação com os filhos. Olha, eu vou consagrar, eu vou santificar os meus filhos, que talvez eles tenham cometido algum pecado. Olha, então, um homem reto, íntegro, desviava-se do mal. Por que ele sofreu tanto? Quem aqui conhece a história de Jó? Todos conhecem? Jó sofreu. Diz a história, não é? E esse é um livro histórico que nos traz muitos ensinamentos, um livro poético, que em um certo momento da sua vida ele raspava-se até com cacos de telha para tirar as feridas, tamanha era o sofrimento. Calma aí, nós acabamos de ver aqui que não era propósito de Deus que o homem sofresse. Adão e Eva sofreram por causa da sua decisão, por causa do seu erro, do seu pecado. Agora nós vemos aqui Jó, um homem justo, íntegro, reto, que desviava-se do mal, que consagrava a Deus, e ele sofreu. E agora? E agora? A palavra de Deus, irmãos, diz que não existe um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo que não peque. Calma aí, então você está querendo falar para mim que Jó pecou? Jó pecou. Ele vivia uma vida de pecado. E qual era o pecado de Jó? Ele era justo, ele era íntegro, ele era reto. Você acha que Jó tinha algum pecado? Quem acha que sim? Sim. Quem acha que não? Todos pecaram. Mas qual era o pecado desse abençoado homem que desviava-se do mal?
tem que ter um pecado. A palavra de Deus não é confusão, a confusão é da parte do inimigo. E nós vemos um momento em Jó, capítulo 3. Qual era então o problema de Jó? 3:25. O que diz aí? Vamos ler todos juntos? Todos encontraram? Jó capítulo 3, verso 25. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Alguém consegue ver algum pecado nisto? O que eu temia me sobreveio. Jó, ele era íntegro, justo, desviava-se do mal, orava pelos seus filhos. Deus permitiu Jó passar por uma situação terrível, e de repente você está passando por uma situação terrível. Tenho certeza que não é semelhante de Jó, mas Deus, ele conhece cada um de nós. Quando Jó, nesse momento, ele fala: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Sabe qual era o seu pecado? O medo. Ele cria em Deus, mas ele ficava dentro dele: olha, eu creio em Deus, eu tenho orado em Deus, eu tenho buscado em Deus, eu tenho ido à igreja. Vamos colocar agora aqui a nossa situação: eu vou na igreja, eu vou à igreja, eu vou à escola bíblica, eu não falto os cultos, eu sou um dizimista. Mas será que Deus vai me abençoar? Olha a dúvida, olha o medo. Será que é isso mesmo? Será que eu tinha que vir para essa cidade? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Medo, inquietação, insegurança. Deus está falando com você? Deus tem falado comigo. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele tudo fará. Jó, um homem íntegro, um homem reto. De repente você se julga íntegro, reto, desvia-se do mal, e bênção, louvado seja Deus por isto. Mas confie. Jó, nós podemos aqui dizer, quando ele fala com seus lábios: o que eu temia me veio. Ele estava com medo de alguma coisa. Qual era o medo dele? Perder tudo que Deus tinha dado para ele. Perder filhos, perder riqueza, perder o ministério. Ele receava isso, ele tinha medo disso. Perder esposa. O que eu receava me sobreveio. Você confia no Senhor? Espera o melhor dele. O melhor de Deus está por vir, igreja. O melhor de Deus está por vir. Esse era o problema de Jó. Esse era o problema dele. Insegurança, inquietação. No Salmo 37, diz algo maravilhoso: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Amém, irmãos? Deus, Ele permitiu sim que Jó passasse por tribulações, por situações difíceis, como Deus está permitindo que você e eu passemos por momentos difíceis. Mas não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com esse momento difícil, Ele dá o escape. Nós temos que confiar, assim como Jó teve que passar por toda aquela situação que passou, perdeu tudo, mas ele estava sendo curado. Então Deus permite situações sim, para que eu e você verdadeiramente possamos nos entregar a Deus, nos entregar a Ele, os nossos planos. Temos muitos planos, mas o que vai prevalecer são os do Senhor. E muitas das vezes nós sofremos
com os nossos planos. Aí que vem essa passagem: não veio sobre nós tribulação senão humana. Os seus planos, as suas vontades, fazem com que você fique aprisionado e sofra. Mas nós precisamos deixar Deus dirigir todas as coisas. Nós precisamos confiar, irmãos. Precisamos confiar. Vir à igreja é muito bom, participar é muito bom, mas melhor ainda é confiar em Deus, é entregar a nossa vida a Ele, deixar Ele direcionar todas as coisas. Deus, Ele quer nos curar, e o meio de nos curar muitas das vezes é esse, é passarmos por apertos, por momentos que, olha, a gente geme, a carne sente. Ó, em Jó 42:10, e nós estamos vivendo, né, esse momento, este ano, o tema é o qual? Perseverança. Perseverança, nós precisamos perseverar no Senhor. E Jó, ele perseverou, e ele venceu. E se você permanecer, você também será um vencedor, em nome de Jesus. Lá diz: depois que Jó orou por seus amigos, e o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Tudo o que tinha antes. Então foi um momento difícil para ele, mas ele foi curado. Deus tirou todos os medos, Deus tirou todos os receios, Deus tirou todas as preocupações, todas as ansiedades. Deus tirou de Jó, e Deus quer tirar de nós também isto, porque isto nos impede de caminharmos, e é um momento que Deus permite para nos curar, para nos libertar. E no lugar da vergonha, no lugar da afronta, o profeta messiânico diz que Deus, ele dá dupla honra. Foi o que Deus fez para Jó, e Ele quer fazer contigo também. Então é um momento que você passa, que você pode pensar: olha, o que Deus tem para a minha vida é sofrimento. Não, até o final dessa mensagem você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Se você ainda não sabe, Deus está te falando: não é sofrer, não é passar por apertos, por vergonhas, não. Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer que essa igreja seja vencedora. E aonde há afronta, aonde há vergonha, Deus dará dupla honra. Basta tão somente nós perseverarmos. Basta tão somente nós confiarmos e deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Um outro exemplo de um homem que muitas das vezes você está aí sofrendo e quer se justificar usando a palavra. Está vendo? O propósito de Deus para minha vida é sofrimento mesmo, está na palavra. Apóstolo Paulo. Esse aqui sofreu. Vamos em Atos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos 9. A conversão de Paulo. Irmãos, você está passando por um momento difícil? Você está passando por aperto? Você vai ver que o seu problema não é nada. Aqui nós vemos em Atos capítulo 9, o momento da conversão de Paulo, que antes ainda era Saulo, e era um perseguidor da igreja de Cristo. Deus, ele se revela a um profeta Ananias. E esse profeta Ananias, ele pega e faz uma indagação a Deus, porque Deus chega para ele e fala: olha, Ananias, eu quero que você vá até a casa de um fulano aqui, ou melhor, um fulano vai te procurar, e você vai orar por ele. Você vai orar por ele. E ele fala o que? Não, Senhor, esse aí, ele tem poder dos maiores, dos magistrados, para perseguir a sua igreja. Ele só faltou falar: eu não vou orar por ele não. Mas ali Deus fala para ele: não, vai lá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido, ele é um vaso valoroso. E o que diz ainda para ele? No verso
13. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel. Agora o 16, olha o que Deus falou: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E aí? Está vendo? A pessoa que quer sofrer, que quer ser masoquista, que acha que quanto mais sofrer, ela vai entrar no reino dos céus, ela fica pegando versos para justificar, né, o seu sofrimento, dizendo: é propósito de Deus que eu sofro. Olha aqui, o apóstolo Paulo sofreu. O próprio Deus falou: eu vou mostrar o quanto ele deve padecer. Mas a continuação é tão maravilhosa que às vezes a pessoa não consegue enxergar pelo meu nome. Irmãos, essa continuação faz toda a diferença. Padecer pelo meu nome. E Paulo realmente, ele passou por momentos terríveis. Um pouquinho mais para frente, vamos em 2 Coríntios, só para você ter uma noção de algumas coisas que o próprio Paulo disse. 2 Coríntios capítulo 11. E hoje, por ser um encerramento, né, do primeiro semestre da escola bíblica, eu estou fazendo uma ministração um pouco diferente, para ficar mais na palavra aqui, para que os irmãos usem mais a Bíblia. Olha só, eu coloquei ele 23, mas vamos só para o 25. Olha o que Paulo diz dos seus momentos de dificuldade: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Irmãos, o negócio é feio, né? Paulo, ele sofreu, e ele continua. Em viagens, muitas vezes, em perigos e rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Misericórdia, esse aqui acho que é o pior. Lugar onde você pensa que você tem um refúgio, que você pensa que você vai ser renovado, não é? De repente o irmão vira assim a arma do seu lado e dá um tiro em você. Paulo passou por isso. Talvez você esteja passando por isso, mas persevera, fica firme. Deus está no controle, Deus está te curando. Poxa vida, mas por que Paulo, qual foi o problema de Paulo? Por que Paulo passou por tudo isto? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não, mas aqui foi a conversão de Paulo, né? Você pode estar indagando, né? Paulo se converteu, ele está pagando o preço, Deus já não pagou? Deus já pagou. Mas muitas das vezes, o seu erro, o seu pecado que Deus perdoou, nós sofremos consequências. E qual foi o pecado de Paulo? Ele perseguia quem, irmãos? A igreja de Cristo. Deus perdoou? Deus o perdoou. Tanto é que Deus chamou ele de vaso escolhido para levar o meu nome. Deus perdoa os nossos pecados, apaga, mas as consequências muitas das vezes nós pagamos aqui. Nós pagamos. E é interessante que Paulo, ele passava por esses momentos devido a esta perseguição que ele teve com a igreja. Mas também tem uma outra situação que ele mesmo diz. Acho que a próxima é 2 Coríntios 12, 7. Olha o que Paulo diz. Por que ele passava por todas essas situações? Para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não
Talvez você está passando aí por momentos difíceis e você não está entendendo nada. Sou tão usado por Deus, Deus usa a minha vida. Olha, quando eu abro os meus lábios, as pessoas choram, né? Deus me usa, mas olha, eu estou passando uma tribulação. Olha, eu tenho uma enfermidade, Deus já me usou, sabe? Até para curar pessoas, eu impus as mãos, vidas foram curadas, e eu aqui não sou curado. Paulo passava por isto. A palavra de Deus diz que Paulo tinha todos os dons, 9 dons, e devido a isso, foi-lhe dado uma tribulação, um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Paulo, ele orou, diz o contexto que ele orou por 3 vezes, para que aquilo passasse. Ele não estava suportando aquela situação. Talvez você esteja passando por isso, tem orado: Senhor, afasta de mim, eu não consigo mais, eu não quero mais. Amados, Jesus, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse momento. Olha a situação de Cristo, porque ele se fez homem, mas ele disse o quê? Ele continuou dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Paulo, ele orou por 3 vezes para que aquilo retirasse dele, aquele espírito maligno que vinha para atormentar, para esbofetear, aquela tribulação. Eu não falo aqui de possessão, mas de uma opressão. Muitas das vezes você está sendo oprimido, e você ora, e você jejua, e aquela opressão continua. Deus está permitindo isso, para que você não se exalte. De repente você queria uma palavra diferente nessa manhã, mas essa é a palavra que Deus tem nos dado. O Senhor não disse que no mundo tereis aflições? Mas nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Mas porque por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Paulo, ele orou por 3 vezes, mas qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque nesse momento seu de fraqueza, eu te aperfeiçoo. Nesse momento que você está chorando, que você está se lamentando, você está clamando a mim, Paulo. Eu estou trabalhando na tua vida, igreja do Senhor. Deus está trabalhando na tua vida, irmãos. E nesta manhã eu tenho certeza, Deus está respondendo orações. Deus está dando resposta, porque Deus não é Deus de confusão. Se Ele te trouxe aqui nessa manhã, é porque Ele te ama. Se Ele me deu essa palavra, porque você precisava, porque eu preciso dessa palavra, para continuarmos essa caminhada. Amém, queridos? Alegra o teu coração, porque o propósito de Deus não é sofrimento. Muitos são os planos do Senhor no coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Paulo, ele tinha uma missão, você tem uma missão. Sabe qual que era a missão de Paulo? Salmo 126:6, eu acho que eu não coloquei para eles essa passagem, mas diz o seguinte: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo a sua vitória. Esse era o propósito de Paulo. Ele passava por lutas, por dificuldades. Ele mesmo disse: olha, passo por isso que é para eu não me exaltar, Deus me conhece. Querido, Paulo era um grande conhecedor da palavra, formado nas escolas teológicas da época de Gamaliel. Deus conhecia o coração daquele homem, era um valão valoroso, sim, mas porque o próprio Paulo disse: Deus permite isso que é para eu não me exaltar. Mas o que importa é levar a palavra preciosa. Tanto é que Paulo diz também: suporta a afronta e faça a obra de um evangelista. Não importa, irmãos, o que estão falando de você, não importa qual a perseguição, não importa o que seja, Deus está com você para te dar a vitória. Deus está conosco, amém? Mas qual é o propósito de Deus para a vida do homem, para a sua vida,
para a minha vida. Vamos para Isaías. Isaías 43. No verso 1 diz assim, 43, 1: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O propósito de Deus para a sua vida, você tem os seus planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. E aqui nós já começamos a responder a pergunta: qual é o propósito de Deus? Te remir. O que é remir? Te salvar, te resgatar. Aquele que foi perdido, aquele que estava em caminhos terríveis, o propósito de Deus é te salvar. Ele que te criou, Ele que te formou, Ele quer te remir, Ele quer te salvar desse mundo terrível, desse mundo tenebroso. Esse é o propósito de Deus. Mas existe uma luta aí, a carne, a alma, o espírito, é algo terrível. Os prazeres do mundo, você está com um pé na igreja, um pé no mundo, e fica aquela luta terrível. O salmista diz que os meus pés, os 2 pés, estejam plantados na casa do Senhor. O propósito de Deus é o que vai prevalecer. É de salvação. É de salvação. Então descarta essa hipótese de sofrimento. Deus te fez para ser salvo, para ser um salvo. Amém? Olha o verso 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. O propósito de Deus é que você, que eu, sejamos a glória de Deus. Olha que bênção. Deus quer te salvar, e Deus quer que você seja a glória dEle. Queridos, isso é maravilhoso. E a gente fica se justificando. Olha, a vida é assim mesmo, viu? Está lá na palavra. É só sofrimento, é só angústia, é só dor. Não. Existem angústias, existem dores, existem momentos difíceis, mas o culpado não é Deus. Você entende isso? O culpado não é Deus, somos nós. E Deus, Ele quer mudar isso nessa manhã. Ele pode mudar isso nessa manhã. Uma nova vida com Ele. Uma nova vida. E no verso 21, o 7, agora o 21. Nós vimos aí, não é? A salvação, o propósito de Deus é salvar, é que nós sejamos a glória. Mas o 21 fala algo maravilhoso também. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Você tem dado louvor a Deus? Esse é o propósito de Deus na sua vida, viu? Esse é o propósito dele. Como o pastor Elias sempre fala, olha para o seu irmão e diz: o propósito de Deus na sua vida é que você dê louvor ao Senhor. E se você continuar o verso 22, eu não vou entrar nisto, mas depois você leia do 22 até o 28, e que você não fique nisto. Mas aqui fala, né? Contudo não me invocastes a mim, desprezastes, cansaste a Deus com os pecados, né? Mas não vamos entrar aqui, porque o propósito de Deus não é que nós fiquemos nessa situação, nessa vida embaraçada com o erro, com o pecado, com os nossos planos, com as nossas justificativas. Eu acho isso, eu acho aquilo, com o nosso senso comum. O nosso conhecimento não pode ser um conhecimento comum. Existem 4 conhecimentos: o
filosófico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, o conhecimento científico e o senso comum, que é mais conhecido como vulgar. E a gente fica nesse senso comum, eu acho isso, eu acho aquilo, isso não tem embasamento nenhum. Isso é muita coisa de tradição, tradição tem muita coisa errada. O científico, ele nasce, no filosófico e no teológico, porque a teologia, a filosofia, mais a teologia, são conhecimentos infalíveis. A própria ciência é um conhecimento falível. Por isso que a ciência, ela sempre tá ali, entre um artigo científico e outro, fica aquela coisa, um justificando, agora é uma coisa, agora é outra coisa, nunca chega, a uma razão correta, concreta. E é tida como a ciência mais aceita, é o método científico. E o teológico, ele é infalível, porque é a fé não se questiona, a palavra de Deus não é questionada. Então nós temos que ter esse conhecimento, senso comum. Nós temos que valorizar alguns sensos comuns, mas o que tem que ser aceito, principalmente no nosso meio cristão, é o teológico. É o teológico, no seu contexto, porque aí nós não vamos errar. Nós vamos ter forças o suficiente para permanecermos na graça e misericórdia de Deus. Amém, amados? Então o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, é como Deus fez com Jacó. Os levitas podem subir no altar já, estamos já concluindo. O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é como Deus fez com Jacó, com Jó, que era curar e restituir. Jó, ele precisava ser curado. Qual que era a cura que Jó precisava ter? O que eu receava me sobreveio. A inquietação, a insegurança, a falta de fé, e falta de fé é pecado, e pecado grave. Então Deus quer curar, nos curar. O propósito de Deus nessa manhã é como Ele fez com Jó, curar as nossas inquietações, curar as nossas inseguranças, que nós possamos verdadeiramente confiar em Deus. O propósito de Deus é esse nessa manhã. O propósito de Deus é como fez com Paulo, não é? É que nós possamos levar a preciosa semente, suportando afrontas, sabendo que o Senhor está à frente de todas as coisas. Nós fazemos parte da grande comissão de Cristo. Que comissão é essa? É de levar essa palavra. É de levar essa palavra. Então o propósito de Deus é este: atuar nas nossas vidas como Ele atuou com Jó, atuar nas nossas vidas como Ele atuou com Paulo. E como falou o profeta Isaías, o propósito de Deus é de salvar, nos remir. O propósito de Deus é que eu e você sejamos a glória de Deus, e que eu e você possamos dar louvor a Deus. Este é o propósito do Senhor na minha vida e na tua vida. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos essa manhã, ó Pai. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, no encerramento de uma escola bíblica. Juntamente com os irmãos, podemos ver aqui as crianças louvando o Teu nome. E é um momento maravilhoso de ver isso, Senhor, que são frutos da obra de Deus. E nós te louvamos por isto. Nós podemos, ó Pai, junto com os irmãos, junto com famílias, desfrutarmos de um café da manhã. Mas o melhor, ó Deus, foi esse momento, onde o Senhor vem com a sua palavra e mostra para nós os seus propósitos. E nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que quer salvar, é o Deus que quer curar, é o Deus que quer ver em nós glória e quer que nós também demos a Ti o louvor.
mas muitas das vezes nós ficamos presos no sofrimento, na dor, na reclamação, que a minha vida não dá certo, nada dá certo. Eu estou na sua casa, eu faço todas as coisas da maneira que o Senhor pede, mas parece que as coisas não fluem. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, que caia por terra toda a seta de Satanás, toda a seta maligna, que caia por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Que todos aqueles que aqui entraram possam absorver essa palavra e entender que o propósito de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, para as famílias, não é de sofrer, mas sim é de um dia estar juntamente com o Senhor. É um dia de estar juntamente com Cristo, mas mesmo ainda nessa terra, desfrutarmos de bênçãos espirituais, de bênçãos maravilhosas da parte do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, ó Pai, porque Tu és lindo, Tu és bom, Tu és maravilhoso. E eu quero ler aqui para os irmãos, encerrando em Romanos 8, no verso 31, que diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. O propósito de Deus para a sua vida é esse. Não é sofrimento, não é de sofrer, mas é de ser um vitorioso, uma vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Estenda tuas mãos, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a doce comunhão com o Espírito Santo, esteja com toda a igreja. Os irmãos digam amém. Deus te abençoe. Dê um abraço no teu irmão, alegre o seu coração, e mais à tarde, no virar da noite, estaremos aqui para celebrarmos um culto de louvor ao nosso Deus. Deus te abençoe, um bom domingo.